Bom, pessoal, vamos dar sequência então no curso aí de astronomia. E agora eu vou fazer o seguinte: como hoje a gente vai falar do Kepler, né, as leis de Kepler, vamos entender o seguinte: como era o pensamento vigente, né? Então, com relação aos planetas girando em torno do Sol, ou, né, os planetas girando em torno da Terra, não importa, a visão que se tinha está girando, deve ser um movimento circular, né? E o Kepler que vai descobrir que o movimento ele é elíptico. Mas, a princípio, todos acreditavam que era um movimento circular. Por quê? Porque era a forma que os deuses escolheram, né? As esferas, os círculos são perfeitos. Bom, então, essa era a visão que se tinha. O que nós precisamos fazer direitinho, é nos organizar para entender o que é o movimento circular, para depois falar do movimento numa elipse, que não vai ser muito diferente, né? A gente vai depois aproximar tudo para um círculo, mas vamos entender o que é o movimento circular, tá? Então, para a gente fazer isso, já está dizendo, movimento circular. O que é circular? Circular é a trajetória na qual o corpo está se deslocando. Então, a gente até agora falou de trajetórias retilíneas. E agora, se ela já não é mais retilínea, é porque tem alguma curva. E se tem uma curva, ela passa a ser um movimento curvilíneo. E os movimentos curvilíneos, o primeiro que a gente vai estudar é o movimento circular, tá bom? Então, o movimento circular significa que o corpo, na sua trajetória, descreve um círculo, ok? Bom, então, onde é que a gente pode pegar um exemplo para fazer essa interpretação? Imagina que a mãe levou seus filhinhos para um carrossel no parquinho, e então tem o filhinho mais velho e o filhinho mais novo. Então o que ela vai fazer para colocar os filhos do carrossel? Ela vai colocar no cavalinho que está mais próximo do centro o filho menor. E o filho maiorzinho, ela vai colocar no cavalinho que está mais distante do centro, mais próximo dela aqui fora. Então ela vai estar aqui em pé, olhando os cavalinhos. E eles vão dar voltas aqui, né? Movimento circular. Bom, o que você lembra de velocidade? Bom, velocidade é o espaço percorrido dividido pelo tempo no qual ele percorreu esse espaço. Então é sempre isso, né? O ΔX sobre o ΔT. Só que aqui é um movimento que é circular, não é mais retilíneo. Então não dá para a gente pensar nas coordenadas, que a trajetória segue uma coordenada cartesiana, x, y, z. Não, ela vai seguir uma curva. Então agora que entra o tal do ΔS, tá bom? Então a velocidade vai ser ΔS, que é um deslocamento curvo, por unidade de tempo. Então a velocidade vai ser ΔS por t. Ok? Bom, já volto naquele pedaço ali. Vamos olhar para a mãe aqui, vendo os cavalinhos dando voltinhas aqui, né? Cada vez que os cavalinhos voltam aqui, as duas crianças percorreram uma volta, né? Deram uma volta aqui no carrossel. A pergunta é, qual desses dois, né, desses dois filhinhos dela aqui, tem maior velocidade? Ou seja, qual cavalinho tem maior velocidade? Aí você vai pensar assim, na hora de responder, já vai responder na lata. Professor, mas se os dois saíram juntos e chegaram juntos, o tempo foi igual para os dois. Portanto, os dois têm a mesma velocidade. Então vamos dar uma interpretação vetorial. Velocidade aqui, ó, você tem a velocidade que a gente chama de velocidade tangencial. Então nesse ponto a velocidade aponta em linha reta. Nesse ponto a velocidade também aponta em linha reta, ok? E essa velocidade vai mudando conforme vai se descrevendo aqui a circunferência. Então essa aqui é a velocidade do cavalinho que está na distância R1, e aqui a velocidade 2, que é a do cavalinho que está à distância R2, tá bom? Então R1 é esse aqui, R2 é esse daqui. Aí eu pergunto para você, tá bom, o tempo de deslocamento dos dois foi igual,
Mas qual dos dois descreveu um círculo maior? Porque agora a velocidade tem a ver com o deslocamento circular. Então, este aqui descreveu uma circunferência que tem raio maior do que essa daqui, ó. Então, aquele ΔS ali, ó, ele vai ser a volta, certo? Vezes o raio. Então, a volta, então, mais praticamente, ó, uma volta completa, 2π vezes o raio me dá a circunferência. 2πr me dá a circunferência. Então veja, 2πr é a circunferência. Então a circunferência menorzinha tem um raio menor, embora tenha sido 2π, ele teve uma velocidade, na verdade, menor. Então esse tem uma velocidade maior porque ele está mais próximo, tá? Está mais distante do centro. Tem um raio maior. Então o que é igual para os dois? É o tempo. Tá bom, mas o tempo e também o fato dele ter se deslocado em uma volta. Então, ou seja, ele descreveu um ângulo de 2π, né? Ou seja, 360 graus no mesmo tempo. Então, ambos deslocaram o mesmo ângulo no mesmo tempo. Então, esse tipo de velocidade, ela é chamada de velocidade angular. E a gente usa a letra ômega para representar, tá bom? Ômega minúsculo. Ômega maiúsculo, assim, ômega minúsculo, parece esse Wzinho aqui, né? Então, o ômega é a velocidade angular. Então, ela corresponde à variação angular. E aí o ângulo a gente usa o φ, tá? Letra φ. Por t. Então, velocidade angular, ΔΦ por t. ΔΦ pode ser uma volta completa, e aí, portanto, será 2π. Mas pode não ser, né? Eu posso pensar aqui, ó, um ângulo de, sei lá, aqui mais ou menos 100 graus, 120 graus. Então, ele deslocou 120 graus, então não vai ser 2π. Vai ser quanto? 120, aí eu penso o seguinte, π é 180, né? Então, 120 corresponde a quanto? Aí você faz a tabelinha. 360 corresponde a 2π. 180 corresponde a π. 60 graus. O quanto que é? 1/3 de π, de 180. Então, ele é π sobre 3. Ah, e o 120? O 120 é 2 vezes 60. Então, ele pode ser 2 vezes π sobre 3. Né? Se π sobre 3 é 60, 2 vezes π sobre 3 é 2/3 de π. Sobre 3, né? 2/3 de π. Então, assim a gente faz essas relações. Mas essa questão de grau, a gente não vai se preocupar não. A gente vai usar, a gente fala normalmente em relação a π. Para a gente não complicar a nossa conversa, a gente vai estar sempre usando aqui daqui para frente que uma volta completa. Então, ou seja, 2π vezes o raio. Ok? Então a gente tem essas relações aqui. E a gente pode agora, a partir desse raciocínio, verificar o seguinte. Que a velocidade, vamos colocar V1 aqui. V1 é o que? 2πr1 sobre t. Certo? Esse é o V1. O V2 é o que? 2πr2 sobre t. Mas 2π sobre t é a velocidade angular. Então, V1 é ômega R1, V2 ômega R2. Porque aqui o ômega é igual para os dois. Portanto, se eu fizer V1 sobre V2, eu vou ter ômega R1 sobre ômega R2. Isso implica que V1, V2
é igual a R1 sobre R2. Portanto, eu vejo que a razão entre as velocidades também é interpretada como a razão entre os raios. Se o R1 for o dobro de R2, a velocidade em V1 vai ser o dobro da velocidade V2, tá bom? Então a gente já volta com uma sequência de assuntos aqui, tá bom? Bom, vamos continuar então com mais informações. Vamos pensar que é uma bicicleta, tá? Então, essas partes aqui que não vão fazer parte aí do nosso raciocínio, né? Que é o guidão, o pneu da frente, os pedais, aí, eles fazem parte da bicicleta, mas eles não vão entrar aqui no raciocínio. Então tá aí achurado, né? Achurado não, com pontilhado, para a gente não ficar prestando atenção. O que nós temos aqui? A catraca, que vai rodar, a coroa, estão sendo ligadas pela correia. A correia denteada, obviamente, ela não é um corpo elástico, óbvio, né? Então, quando ela começa a se movimentar, todos os anéis dela têm que ter a mesma velocidade, porque senão ela arrebenta, né? Só que a coroa aqui está presa ao pneu traseiro, ok? E a catraca aqui é um pouquinho maior que a coroa. A gente vai fazer uma conta aí para transformar isso em números. Mas o importante é que entender o seguinte: a velocidade na correia tem que ser sempre a mesma, né? A velocidade de movimento dela. E a correia, como eu acabo de falar, ela não é um corpo elástico. Então, à medida que ela sofre uma velocidade aqui, ela sofre a mesma velocidade aqui. Então agora a gente tem situação, porque a coroa é a transmissão, né? Ela está transmitindo o quê? Né? Transmitindo velocidade. A velocidade aí, no caso, é que é a mesma. Então vamos chamar isso aqui de V1, nesse ponto, V2 nesse ponto aqui. Bom, como é que era a mesma velocidade? Velocidade é ômega vezes R, não é isso que eu parei? Ômega R. Mas o ômega, ele é ΔΦ sobre T. Se esse ΔΦ for exatamente uma volta, 2π, segue que este T pode ser um T maiúsculo correspondendo ao período da rotação. Então o ômega, com a velocidade angular, para cada ângulo de 360 graus eu tenho uma volta completa. Então a volta completa tem o seu período. Se o período da volta for de meio segundo, significa que um segundo completo deu 2 voltas. Esse número de voltas que deu em cada segundo a gente chama de frequência. E é sempre o inverso do período. Então, se a frequência for 10 voltas por segundo, significa que em cada segundo a roda andou, teve um tempo de 1/10 de segundo. Então, período, ele é sempre o inverso, 1 sobre frequência. Logo, a frequência é 1 sobre o período. Como o período está embaixo aqui, eu também posso escrever isso como 2πf. Então, velocidade angular, ela também pode ser dita como 2π vezes a frequência angular. A frequência, tá? De voltas. Então, aquele negócio ali, ó, pode ser também escrito da seguinte forma. No lugar de ômega, eu vou colocar 2πf. E multiplicar aqui por R. Certo? Bom, se aqui as velocidades são iguais, então 2π F1 R1 é igual a 2π F2 R2, que é aqui. V1 é igual a V2. Ora, 2π está dos dois lados, eu posso ignorar isso aí. Então eu tenho que F1 vezes R1 é igual a F2 vezes R2. Logo,
Se eu passar o R2 para cá, eu tenho que R1 dividido por R2 é igual, passo F1 para lá, F2 dividido por F1. Então veja que eu estou dividindo o raio 1 pelo raio 2 e ele é igual ao inverso, frequência 2 dividido pela frequência 1. Portanto, se este raio aqui for duas vezes este, significa que quando esse der uma volta, esse deu duas. Ok? Porque é a razão inversa das frequências. Então veja, essa daqui está acoplada no pneu de trás. Então quando aquele deu uma volta, vamos supor, e esse deu duas, o pneu todo aqui deu duas voltas junto. Então, embora seja a transmissão da velocidade está neste círculo menor, como ele está acoplado no maior, o maior todo vai rodar na mesma frequência. Então o que eu estou falando aqui? Que numa volta desse aqui, esse aqui deu duas voltas, portanto o pneu todo deu duas voltas. Certo? Então se eu souber o tamanho da circunferência do pneu, né, do pneu aqui, eu vou saber o quanto ele se deslocou em uma pedalada. Só fazendo a razão entre os raios, tá bom? Então para a gente pensar mais facilmente, vamos pensar que esse aqui é um disco de 10 centímetros, portanto 5 centímetros de raio. Então o raio R2 tem 5 centímetros. Este daqui, R1, vamos pensar que ele é o dobro, né? Então se ele, o dobro, ele vai ter 20 centímetros. Vai ter uns 20 centímetros assim, tá? Então o raio é 10 centímetros, é o dobro. E vamos pensar que o pneu então tem aí 70 centímetros. Vou botar 70 centímetros. Vou botar 80 para fazer conta mais fácil, tá? Então o raio aqui do pneu R3, tá? Se o pneu todo tiver 80 centímetros, o raio tem 40 centímetros, ok? Então, como é que fica? Ora, fica aqui, para cada volta desse aqui, esse deu duas voltas, então esse também tem duas voltas, ok? Esse aqui deu duas voltas. Então, para F1 igual a 1, F3, que é igual a F2, foi igual a 2. Certo? Então agora o que eu vou fazer? Vou medir isso aqui, ó. A circunferência do pneu aqui, 2πr3, vai ser π é 3,14, 3,14 vezes 2, 6,28, vezes R3, que é 40. Certo? 2πr3. Dá 12,56, 25,12. 25,12, 251,2, é isso? 251,2. 4 vezes 6,28 vai dar 25, 40 deu 251,2 centímetros. Ou seja, o espaço percorrido, o ΔS, percorrido em uma pedalada, foi de 2,50 aproximadamente, vai? 2,5 metros. Então o cara deu uma pedalada e a bicicleta andou 2,5 metros. Ok? Então é essa a relação que a gente estava querendo trabalhar aqui. Volto daqui a pouco. Bom, gente, vamos completar esse assunto, né? Fazendo
uma interpretação aí voltada para a astronomia, né? Vamos lembrar que a Lua gira em torno da Terra, ok? Ela gira em torno da Terra, nós vamos aproximar isso para uma órbita circular. Vamos supor que ela descreve um movimento circular e uniforme. O que quer dizer isso? Que ela está sempre com a mesma velocidade de rotação em torno da Terra e está sempre na mesma distância da Terra. Para pensar nisso, eu tenho que imaginar que o raio da órbita dela, ou seja, a distância que ela está da Terra, seja constante. Então a gente costuma pegar o raio médio, né? Então, o raio médio da órbita da Lua é de 384 mil quilômetros. Podemos trabalhar em metro, como quiser. Vamos só continuar aqui em quilômetro. Vou pegar aqui 3,84. 3, 4, 5. 10 a quinta. Deixa quilômetro mesmo, tá? E o tempo que ela demora para dar a volta na Terra é de aproximadamente 27 dias. Tá, 27 dias e pouquinho, mas vamos supor 27 dias. E nós vamos pegar 27 dias e ter que multiplicar pelos 24 horas. Por cada dia, né? Aí corta. Faz essa conta. 27 vezes 24, que vai dar, deixa eu marcar aqui no meu caderninho. Deu... Cadê aqui? 672, tá? 672. Bom, qual que vai ser a velocidade então dela? Bom, a velocidade da Lua em torno da Terra, velocidade média, né? É 2πr médio dividido pelo período médio aí. Então nós vamos fazer 2π é 6,28 vezes 3,84, 10 a quinta quilômetros, dividido por 672 horas. Fazendo essa conta, a velocidade média da Lua é da ordem de, vamos ver a conta que eu fiz aqui, 3.720 km por hora. Tá? Então, aproximadamente 3.720 km por hora. Então, multiplicou aqui e aqui, acertou a potência, 3.720 km por hora. Isso daqui, se eu quiser saber por segundo, para ficar melhor, isso daqui também aproximadamente, é só dividir aqui por 3.600 segundos por hora, né? Então vai dar aproximadamente 1,03, nessa conta 0,3 km por segundo. Mais preciso, que se você confere na tabela, é 1,022 km por segundo. Ou seja, a cada segundo a Lua descreve 1 km na sua trajetória. Então é a velocidade de rotação da Lua. O que você pode fazer? Você pode também, como um exercício dessa aula aqui, vai na tabela, pega o raio médio da Terra em relação ao Sol e faz o mesmo procedimento. Imagina que a órbita da Terra é redonda, circular, tá? E você pega o raio médio da Terra e aí você vai pegar o tempo de rotação da Terra em torno do Sol. Já não é 28 dias, é o quê? 365 dias. 365 dias vezes 24 horas, aí você faz uma conta aproximada e verifica qual que é a velocidade da Terra no seu movimento de revolução em torno do Sol. Tá bom? É um exemplo que você pode fazer. Fechamos essa aula aqui por enquanto. Tchau, tchau.